Shalom Vraha, mais uma aula para vocês do nosso queridíssimo Rabino Gloiber. E essa aula, ela é uma aula dedicada, foi dedicada pela nossa querida amiga da ONG, Suzy Melo, para o seu filho Lucas e seu neto José Mateus, que fazem aniversário no mês de Av, mais especialmente no dia 26 de Av. Então, Suzy, um beijo no seu coração. Você sabe que você mora aqui, né? É aqui amiga da ONG há muito tempo já. Um beijo no Lucas, um beijo no Mateus, no José Mateus, seu neto. Eu sei o tanto que você é família, o tanto que você ama a sua família, o tanto que você cuida deles. Então, a nossa aula de hoje é dedicada pela nossa querida Suzy Melo para Lucas e José Mateus. Meu querido esposo Léo. Shalom Ubraha. E meu querido Abba. Shalom Ubraha. E o tema da nossa aula de hoje é... Ela escolheu o tema. Ela quer sabedoria e... bondade. Não podia ser outro tema, né, Suzy? É tua cara esse tema, sabedoria e bondade. Uau. Então, vamos falar sobre esse assunto. O que vem a ser sabedoria no judaísmo, o que vem a ser bondade. E tudo começa na Sefirot lá em cima. E de lá, da Sefirot, vai emanando para esse mundo aqui embaixo. Então, essas Sefirot, elas são 10 categorias diferentes de emanação divina, ou seja, Deus se revela de 10 formas diferentes, e essas formas começam com 3 intelectos, e depois passam para 6 sentimentos, midot, e depois chega no Malchut, que é o lado feminino da Sefirot, que é o lado que recebe a emanação que vem de cima e repassa para nós. Ou seja, começando pela função do Malchut, cada uma dessas 10 Sefirot, ela tem um aspecto dela. E tudo isso chega até nós aqui embaixo. Mas como isso chega até nós? Por meio do Malchut. Essa Sefirah chamada de Malchut, que é traduzido como realeza, ela se compara a uma mãe que está numa saudade de Shabbat, numa janta de Shabbat. Nessa janta de Shabbat tem vinho, tem halá, tem peixe, saladinha, carne, bolo, bebidas e tudo. E a mãe, ela come tudo isso. A criança está no colo dela e a criança está vendo tudo isso. Não tem como usufruir absolutamente de nada. Um nenenzinho recém-nascido. Depois que a mãe comeu tudo isso, ela vai dar de mamar para o neném. Nesse leitinho que ela está dando para o neném, vai ter cada uma dessas coisas que ela comeu. Mas ela rebaixa tudo isso ao nível do neném. E essa é a Sefirah chamada de Malchut. Então ela vai receber de todas as Sefirot que antecedem ela e vai transformar esses bens espirituais em bens materiais. Essa fartura espiritual, ela vai transformar isso em fartura material. E o exemplo da mãe com o nenê, com o leitinho, ainda é pouca coisa relativo ao que acontece, a descida dessa fartura lá de cima para o nosso mundo aqui embaixo. Ou seja, é infinitamente mais distante do que a mãe comendo uma janta de Shabbat e depois repassando essa janta para o filho por meio do leitinho. É um exemplo, ela está muito mais próxima, a mãe do filho, a comida do Shabbat do leitinho. Esse exemplo está muito mais próximo do que o exemplo da Sefirot, que realmente vocês não têm ideia da distância de nível de toda aquela fartura lá de cima, para ela chegar aqui embaixo, ela se tornar bens materiais. Então essas 10 Sefirot lá em cima começam com 3 intelectos, que são a Chokhmah, a Binah e a Dat.
E depois elas chegam em 6 sentimentos, que começa pela Chesed, depois a Gvorá, depois a Tiferet, depois a Netzach, depois a Hod, depois a Esod. Então, esses 3 intelectos, essa Chokhmah, Binah, Adat, a gente vai chamar isso de a sabedoria divina, como ela em cima, no mundo de Atzilut, onde começa o desencadeamento dos mundos até chegar a nós. Vamos chamar isso de a sabedoria divina. E quando Hashem ele deu para nós a Torá, ele rebaixou essa sabedoria divina do mundo de Atzilut lá em cima, fez um desencadeamento até chegar a nós, até essa sabedoria divina se revestir em coisas materiais, como a Sefirat Malchut faz, né? Ele pegou uma sabedoria lá de cima, uma coisa muito, muito elevada, rebaixou ela até o nosso nível. Por isso os anjos, quando Hashem foi dar a Torá para o nosso povo, os anjos eles não queriam que a Torá descesse ao nosso nível, porque eles deram um exemplo assim, eles falaram, a Torá aqui em cima é uma revelação divina assim, fora do comum. Ela vai descer até esse mundo material, ela vai se transformar em não roubar, não matar, não... Olha o nível, ou seja, o exemplo disso, um pai que tem uma criança de 20 anos e uma criança de 3 aninhos. Para a criança de 20 anos, ele ensina coisas muito profundas. Para a criança de 3 anos, ele vai falar, olha, não fala palavrão, não chuta, não morde, não grita, não berra. Então, para que o filho abra a mão do pai, para que o pai desça de nível, que ele está ensinando para o filho maior coisas muito profundas, e agora ele para de ensinar para o filho maior essas coisas muito profundas, e ele se rebaixa ao nível do filho menor. E essas coisas muito profundas, elas chegam ao nível de não gritar, não berrar, não bater, não falar palavrão, mas por trás disso existe exatamente a mesma sabedoria divina, só que ela desceu de nível, desceu ao nível da criança pequena, que no caso somos nós. Então, quando a gente fala que, um exemplo simples, assim, que é proibido fazer adultério, quer dizer que a sabedoria divina determina que é proibido fazer adultério, então a gente não tem como mudar isso, ele não tem como mudar a própria sabedoria dele, porque isso é a essência dele, e Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Então não tem como dizem nas idolatrias aí, que Deus ele foi com a mulher casada e fez filho, e isso começa na mitologia, que o Zeus foi com a mulher do anfitrião, e ele fez o Hércules, e depois a mitologia, que era a religião europeia, ela continua na Europa, mas ela virou o cristianismo, e aí o Deus foi com a Maria, que era a virgem casada só a mulher na noite do casamento, e fez o filho com ela. Então, no judaísmo, isso é um absurdo. Não tem como Deus mudar a sabedoria divina. Quer dizer, a sabedoria divina é a essência de Deus. E Deus é a essência do bem. Então, quando uma mãe grita com uma criança, a filha pega um pedaço de ferro, vai enfiar numa tomada de 220. E a mãe grita, dá um berro. Esse berro não é que a mãe é ruim, e a filha é boa, e a mãe está berrando, e a filha está ouvindo berro. Esse berro é a essência da bondade, ela está salvando a vida da criança. Então, às vezes, essa sabedoria divina, ela aparece no Pentateuco, na Torá, ela aparece de uma forma assim, muito drástica, assim, com uma coreografia muito intensa. E por quê? Para mostrar a importância daquilo, mostrar que a importância do amor e não da raiva, da ira de Deus, né? Exatamente. Então, o que acontece? Os europeus antigos, eles já estavam acostumados com a mitologia, que na mitologia Deus, ele não é você, ele é vós. Então, Deus está lá em cima, a gente está aqui embaixo. Deus presta, a gente não presta. Deus pode ir com a mulher do outro e fazer filho, e se a gente fizer isso, a gente vai queimar no inferno. Então, tipo, é o raciocínio da mitologia. Agora, no nosso caso,
não tem como acontecer uma coisa dessa. Então, essa mesma sabedoria divina que ela determinou aqui no nosso nível, que é proibido fazer um adultério, essa mesma sabedoria divina lá em cima, ela é uma revelação divina muito grande. Lá em cima não vai ter esse assunto de... Então, lá em cima, depois do 120, com saúde de 20, com alegria de 20, com energia de 20, quando a pessoa chega lá no próximo mundo, ele vai chegar nesse mesmo nível de 10 pronunciamentos divinos, que por meio disso Hashem criou o mundo, e 10 mandamentos. Ele vai ver o que tem por trás disso, a fonte disso lá em cima. Ele vai falar, uau, eu não consigo entender como uma revelação divina tão grande, quando desce para esse nível desse mundo, ela se transforma em não matar, não roubar, não dormir com a mulher do outro, não fazer coisas erradas. Esse detalhe, para dar um exemplo, agora, diz o Maggid de Mesres, que às vezes a Torá te dá uma dica de como funciona tudo isso lá em cima, para que você pegue isso como dica e compare coisa com coisa e aplique esse mesmo raciocínio a outras coisas. Então, na lista de relações proibidas, que isso é a coisa mais grave na Torá, são as relações proibidas. Naquela lista tem uma relação que tem a linguagem do versículo que uma pessoa que se casar com a própria irmã, ele é uma bondade, é uma chesed, e aí aparece o castigo que eles vão receber por ter feito essa coisa tão ruim, essa coisa tão horrível, e essa atrocidade. Então, por que a Torá colocou lá a palavra chesed, se todo aquele assunto é uma grande proibição e termina numa tragédia? Aí diz o Maggid, isso é o lado oculto da Torá escrita. Como quando a Torá te fala olho por olho, dente por dente, e você está sabendo que não é isso, você está sabendo que não tem como uma pessoa entrar num casamento, tirar a dentadura, colocar em cima da mesa e falar, gente, quem mexer comigo, vou dar soco na boca, vou quebrar os dentes. Eu não tenho dentes, não tem como me tirar o dente. Não, se ele quebra o dente de alguém, ele vai ter que pagar um médico, um implante, ou a vergonha que aquela pessoa passou, os dias de trabalho que aquela pessoa perdeu. Então, por que está escrito olho por olho, dente por dente, se você não pode fazer isso? Pela Torá é proibido você tirar o olho de alguém, você está assassinando a pessoa. Pela Torá é proibido você tirar o dente de alguém. Então, quando é feito o julgamento, vai ser determinado já que a indenização por um olho, ela não é como a indenização por um dente. Então, mesmo que dizem nossos sábios, olha, onde você poderia encaixar esse versículo totalmente desnecessário de olho por olho, dente por dente, você poderia encaixar dizendo que a indenização por um olho não é a mesma que a indenização por um dente, mas sendo que essa indenização não é uma tabela que a Torá te traz, mas ela tem que ser determinada no julgamento, e qualquer julgamento vai determinar isso sem precisar do versículo. Eles não vão falar, a gente estava pensando que a indenização por um olho era igual à indenização por um dente, mas por causa que a Torá fala que não é igual, então a gente vai ter que julgar diferente. Não, automaticamente os juízes do Tribunal Rabínico, eles vão determinar que não é a mesma coisa. Então ainda fica a necessidade de ter um motivo para esse versículo aparecer. E aí a gente vai para a Torá oculta, o lado oculto da Torá. O que quer dizer olho por olho, dente por dente? Quer dizer que Deus é a essência do bem, Deus é infinito. Então uma coisa boa que você faz, você recebe um paraíso infinito, uma recompensa eterna, um paraíso eterno, uma recompensa eterna. Poderia estar pensando, então, se a regra é essa, que está escrito nos 13 princípios da fé judaica, que Deus ele dá um prêmio para quem faz o bem, e ele dá um castigo para quem faz o mal. Então, da mesma maneira que o prêmio é eterno, eu poderia estar pensando que o castigo também é eterno. Aí vem a Torá e te diz, não, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, o castigo não. O castigo, ele é limitado. O máximo que a pessoa vai receber de castigo é o que ela fez. Exatamente o que ela fez, nem mais nem menos. Nem
Pode ser menos sim, menos sim. Ela se arrependeu, ela deu uma tzedakah, ela fez coisas boas, ela estudou Torá, tipo, ela resgatou isso de outras maneiras. Aí ele recebe menos castigo, mas nunca. Quer dizer, se a pessoa, ele fez a coisa errada, e ele está orgulhoso do que ele fez, e se ele pudesse fazer, ele faria de novo, e ele morre com vontade de fazer isso de novo, e morreu, não se arrependeu, muito pelo contrário, morreu orgulhoso do mal que ele fez. Ele só recebe de castigo exatamente o que ele fez. Agora, se a pessoa antes de morrer ainda se arrependeu, aí começam os descontos. Aí o arrependimento dele vai determinar se o que vai acontecer com ele. No lugar dele morrer por causa disso, talvez ele tenha um prejuízo financeiro. Mas se ele deu a tzedakah, então nem prejuízo financeiro precisa, porque a tzedakah já foi considerado um prejuízo financeiro. Em outras palavras, aqui nesse caso, nós vamos ver isso. A sabedoria divina lá em cima, como ela determina cada coisa de cima para baixo, assim, do mundo superior para o mundo inferior. Então lá naquele mundo superior tá assim, o homem que se casar com a irmã dele, a Torá coloca a palavra Hesed. Aí nesse mesmo raciocínio do olho por olho, dente por dente, você vai falar por que apareceu aqui a palavra Hesed, que não há necessidade dessa palavra estar aqui. Você devia escrever lá, o homem que casou com a irmã dele, ele é um anormal. Agora, como você coloca o homem que casou com a irmã dele, aparece lá a palavra Hesed. Então, diz o Maggid de Mezritch, ele explica isso. Ele fala da mesma maneira que o olho por olho, dente por dente. Dessa mesma maneira, essa palavra Hesed, ela vem te indicar que ela vem te falar que lá em cima tem uma sefirá chamada Hesed. E lá em cima, Hesed, ela é a bondade, é o extremo da bondade, a bondade infinita. É Hashem, é Deus se revelando dessa maneira. Mas aí ela vai descendo, 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 até que ela atravessa a linha do Equador espiritual. Ela continua descendo, 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 até que essas 10 sefirot lá de cima, elas viram 10 sefirot do lado impuro, 10 sefirot da Sitra Achra. E aí ela vira a Hesed, a mesma Hesed que lá em cima é a maior revelação divina de bondade. Quando ela cai no fundo do poço. Ela vira a pior coisa possível, imaginável, que uma relação proibida pela Torá, como um adultério, homem com homem, mãe com filho, pai com filha, homem com animal. Mulher com mulher não é considerado relação, porque não tem lá uma relação de verdade. Mas essas relações que são proibidas pela Torá, elas são o fundo do poço. Isso é pior do que idolatria, isso é pior do que assassinatos. Então, a gravidade da relação ilícita é pior do que qualquer coisa. E ela é chamada de Hesed, porque foi aquela Hesed, aquela bondade lá de cima que caiu lá embaixo. E ela continua sendo bondade, mas ela virou a bondade do mal, a bondade do lado ruim. Então, aqui tem o nosso quadro das 10 sefirot do nosso querido Rav Hillel, querido Rabino 2, Rav Hillel, que ele fez esse quadro das 10 sefirot tão lindo, que com as cores, cada sefirot tem a cor representada, a Gvorá representada pela cor vermelha, a Tiferet pela cor amarela, o Malchut ele é Gvura também, ele é cor de vinho. E o que tem a ver as cores, Saba? As cores, porque assim, a prata é Hesed. Lá em cima tem a fonte de cada coisa aqui embaixo. E a fonte da prata aqui embaixo é a Hesed lá em cima. A fonte do ouro aqui embaixo é a Gvurá lá em cima. Então, a fonte dessas cores são essas sefirot. Ou seja, para ter uma cor aqui embaixo tem que ter a sefirá lá em cima. Cada coisa que tem aqui embaixo
tem que ter a Sefirah lá em cima, que a emanação da Sefirah aqui é só esquema, tá? Não é que você vai chegar no outro mundo e vai ver isso assim. A emanação da Sefirah, ela faz com que tudo exista aqui. Então as 10 Sefirot, elas se transformam em 10 pronunciamentos divinos, que se transformam em 10 mandamentos, que elas são as raízes de tudo que tem aqui embaixo. Por causa disso que as cores aqui de baixo também, a raiz do branco, do leite é a Chesed, a raiz do vermelho da carne é a Gvurah. E aí a gente não vai poder comer carne com leite, por causa que vai dar um curto-circuito lá em cima, entre a Chesed e a Gvurah. Então nós chegamos à conclusão assim, que a bondade, quando a gente fala sobre bondade, quando a gente fala sobre sabedoria, a sabedoria lá em cima é a sabedoria divina, que ela vai descendo de nível para nível, até chegar a nós por meio da Torá e dos mandamentos divinos. Então a criança vai enfiar um ferro na tomada, a criança não sabe o perigo que ela está correndo, e a mãe sabe. Então a mãe vai dar um grito, vai falar proibido enfiar ferro na tomada. Então uma pessoa vai lá, homem tem uma relação com outro homem, com um animal, ou com a mulher do outro, com não sei mais o que, toda a lista lá. Então ele não sabe o perigo que ele está correndo. Então Hashem grita para não morre. Então essa linguagem da Torá é uma linguagem muito rígida, quer dizer, para mostrar para a pessoa a gravidade disso. Deus me livre. Então, voltando, então quando nós falamos sobre o DNA da sabedoria, é a sabedoria divina. Essa sabedoria divina representada pelas 3 primeiras Sefirot, que elas vão ser a Chokhmah, Binah e Adat. Tem um quadro que é o lado superficial da Sefirot. Aí começa com Keter, Chokhmah, Binah e Adat, ela se torna a Sefirah oculta. E tem outro esquema que é o lado, o interior da Sefirot, o lado interno, que aí a gente começa pelo Chokhmah, Chokhmah, Binah, Adat. Então, esses são os intelectos, essa é a fonte de toda a sabedoria que tem aqui nesse mundo. Da mesma maneira que a Chesed, quando essa Chesed, ela cai, ela desce de nível, e ela chega até, baixou o equador espiritual, e ela chega lá no polo sul espiritual, e a Chesed, ela vira a bondade do mal, quer dizer, o homem se casar com a irmã dele, quer dizer, ele vai falar amor, hoje em dia é muito legítimo, né? A pessoa vai falar amor, o assassino vai falar eu amo assassinar, o ladrão vai falar eu amo roubar, e todo mundo vai falar, olha, tem que respeitar, né, os direitos dele, os direitos desumanos, né? Então, essa Chesed, quando ela cai lá embaixo, ela vira o amor proibido. Ela vira o amor de um homem por outro homem, de ter uma relação assim que é proibida, quer dizer, tem uma mitzvah de amar o próximo como a si mesmo. Então essa mitzvah é a Chesed lá em cima. Quando ela cai, aí ela vira o amor pela coisa proibida. Então no lugar de ele amar o próximo, ele vai dormir com o próximo. Entende? É uma coisa assim. Desculpa usar essas linguagens, mas estou explicando tá assim, preto no branco. Então o que acontece? Que da mesma maneira que a Chesed, na hora que ela caiu lá embaixo, ela virou o amor proibido, a Chokhmah, a Binah, Adat, os intelectos, são emanações de Deus por meio dessas 3 Sefirot, que elas são os intelectos, e traduzido assim, a Chokhmah como sabedoria. Traduzido como sabedoria, mas assim, a Chokhmah é a primeira ideia. Ela é expansão. A Binah já é limitar essa ideia e dividir ela para entender o que ela é. E a data é a conscientização. São 3 níveis de intelecto. A data a gente chamava quando era pequeno que caiu a ficha, né? Que você entendeu alguma coisa, tinha telefone de ficha, hoje já não tem mais. Então, o que acontece na prática? Da mesma maneira que esses 3 intelectos lá em cima, quando eles caem lá embaixo, eles viram a sabedoria da Sitra Achra, a sabedoria do outro lado. E a pessoa, ele era um gênio, ele vira gênio do mal. Ele era o gênio do bem,
ele sabia muita Torá, depois ele caiu, ele virou o gênio do mal. Então, a sabedoria ela pode cair lá na Sitra Achara, no fundo do poço, ela vira a sabedoria do mal. Ela vira a cobra seduzindo a Eva no paraíso. Todos os argumentos da cobra com muita sabedoria. E a Eva só tinha que falar, olha, Deus falou para não comer. Uma cobra está falando para comer, o que me importa os argumentos? Deus falou para não comer, ele não deu argumento nenhum. Não explicou por quê. A cobra está falando para comer e está dando argumentos muito bons. E a Eva devia falar, pera, da onde vem o não comer, da onde vem o sim comer? O não comer veio de Deus, o sim comer veio da cobra. O que me importa os argumentos, então? Se os argumentos da cobra são melhores do que os argumentos de Deus. Deus falou para não comer e não deu argumento nenhum. A cobra falou para sim comer e está dando 1 milhão de argumentos. Mas é uma cobra falando. Então o que acontece? Essa sabedoria da cobra, na verdade, era o anjo da morte que baixou na cobra. E a sabedoria do lado de baixo. Quer dizer, é a Chokhmah de cima que caiu até o fundo do poço. É a Binah de cima que caiu até o fundo do poço. É a Datra de cima que caiu até o fundo do poço. Então as pessoas vão falar, olha, eu vi uma literatura assim, pessoa, Deus me livre, não vou entrar em detalhes, né, mas tem muita literatura que vai falar, uau, uma sabedoria muito grande. Então você pega Adão, a Eva e a cobra. O que o Adão ouviu de Deus? Não pode comer. Qual que é o motivo? O Adão não sabe. O que você está ouvindo da cobra? Uma sabedoria muito profunda, explicações. Assim, a cobra falou, olha, ninguém gosta de concorrência, e eu estava aqui, chegou uma pessoa com essa fruta e virou Deus, ele não gosta de concorrência, então ele não quer que vocês... Então a cobra tinha argumentos muito bons. Então hoje a pessoa vai falar, olha, eu li tão livro, eu li outro livro, e cada livro mais profundo, mas é a cobra falando, entende? Então a cobra antigamente ela tinha poucos argumentos. Muitos argumentos não muda a fonte, né? Não muda a fonte, agora chegou o detalhe, né? Aí veio sabedoria. Então esse é o detalhe, você fala assim, olha, agora a Torá vai te falar, proibido assassinar. Mas aí você vai para a ciência, aí eles vão falar, uma menina coitada engravidou do namorado e agora vai estragar os estudos dela, ela não vai conseguir se concentrar nos estudos, então assassina a criança, faz o aborto. Aí nos Estados Unidos, um país civilizado, vai ter estado que sim libera assassinar o nenê, vai ter estado que não libera assassinar o nenê, e pessoas muito inteligentes trazendo argumentos muito profundos. Ou no caso da eutanásia, que o ser humano, a gente é como um carro alugado, a gente não tem direito sobre o nosso corpo. A gente não pode prejudicar o nosso corpo. Nós recebemos o corpo de Hashem para um trabalho que a gente tem que ficar fazendo nesse mundo. E esse trabalho, às vezes, a gente não precisa fazer nada. É só estar aqui, nós já estamos fazendo esse trabalho. E aí a pessoa fala, não, mas aquele ser humano ele está sofrendo. E até aconteceu um caso desses, um amigo da ONG me fez uma pergunta dessas, falou, chegou com o pai no hospital e o médico falou, olha, para o bem do pai dele, o pai dele ficaria muito, muito feliz se a gente não desse mais os remédios para ele, ele ia morrer hoje mesmo e ele ia ficar muito feliz. Esse foi o argumento de uma pessoa que estudou medicina 10 anos em seguida e ele quer assassinar. E ele tenta convencer a pessoa, você quer ver seu pai feliz? Não vamos dar os remédios para ele 12 horas, ele vai ficar feliz, ele vai para o próximo mundo, lá 1 hora no Baixo Paraíso, como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Então ele vai ficar feliz, né? Mas então, essa sabedoria, quando cai lá embaixo, a pessoa pode ter feito não sei quantas universidades. E ele usa aquela sabedoria dele para assassinar, e para roubar, e para tudo de ruim. E você vê isso, aparece lei disso, lei daquilo, que você vê em países desenvolvidos, começa a discutir sim liberar o aborto, não liberar o aborto. Mas esquecem que a Torá fala. Agora, isso já não é a sabedoria divina que é proibido assassinar. 10 mandamentos. A mãe matar a própria criança, a mãe assassinar o próprio neném é a pior coisa do mundo. Deus me livre.
Não dá nem para cogitar uma coisa dessa. Não dá nem para cogitar, mas aí ela fala, não, mas ela tem que estudar, ela não vai se concentrar na universidade e ela vai passar vergonha que ela está grávida e... Então é melhor assassinar. Assassinar o próprio filho, Deus me livre. Então, e aí você não consegue entender, você fala, mas países civilizados, pessoas estudadas, Estados Unidos, o Estado permite assassinar, outro Estado não permite, eles discutem republicanos com democratas, quem vai permitir assassinar, quem não vai permitir. Assim, então aí a sabedoria lá de cima, que ela caiu lá no fundo do poço, ela se tornou a sabedoria da cobra no paraíso. Quer dizer, um anjo da morte baixou na cobra, a cobra começou a falar, e ela traz argumentos muito melhores do que Deus. Deus falou para não comer, não deu argumento nenhum, e a cobra tem 1 milhão de argumentos. Então você tem que olhar, pera, mas qual é a fonte dessa sabedoria e qual a fonte dessa sabedoria? Aqui Hashem deu para a gente a Torá, e ela fala, olha, não faça isso, não faça aquilo, pensando no nosso próprio bem. O fabricante, né, falando pro O fabricante te dando o manual de instruções. Eu te fabriquei, eu sei até onde você pode ir. Exatamente, o fabricante te dando o manual de instruções. Então, a sabedoria lá de cima, ela cai até o fundo do poço. Ela vira a sabedoria da cobra. A bondade lá de cima, ela cai até o fundo do poço. Ela vira a bondade de fazer coisas erradas. E o que a gente pode analisar também, agora falando sobre esses assuntos, então, o Rebbe, ele contou uma vez, isso eu já contei para vocês, tem a Gemara nos conta que uma pessoa que ao Sek Batorá, a pessoa que está estudando Torá, uma Gemara em Brachot, ao Sek Batorá, o Vegemilut Chassadim. Então, a Gemara dá prioridade, já te mostra que você se ocupar com a Torá é em primeiro lugar, em segundo lugar você ajudar o próximo. Aí você fala, pô, mas ajudar o próximo é muito mais importante do que estudar a Torá, certo? Então, por que, pergunta o Rebbe, por que a Gemara te traz essa ordem de primeiro estudar a Torá e depois fazer bondades? Aí o Rebbe nos conta, então, no dia que ele explicou isso, que ele estava em Berlim, em 1939, a gente sabe o que aconteceu lá, e ele estava em Berlim, e ao mesmo tempo que o parlamento nazista fez uma lei de proteção aos animais, que se você ouvisse o cachorro do seu vizinho latindo muito alto e você entendeu que o seu vizinho está batendo no cachorro, aí você chama a polícia, chega o camburão, leva o vizinho para a delegacia e interroga ele, como pode ser que o cachorro dele está sofrendo? E ao mesmo tempo eles estavam assassinando pessoas com torturas inimagináveis. Então o Rebbe, ele fala assim, por isso, antes de você fazer a bondade, você tem que estudar a Torá, para saber qual é a prioridade. Então, não que o cachorro tenha que sofrer, mas olha, o parlamento alemão, todos os senadores lá discutindo sobre o sofrimento do cachorro e quais são os direitos do cachorro, e ao mesmo tempo assassinando pessoas. Eles mataram 6 milhões só de judeus, 6 milhões, o total lá foi 50 milhões de todos os outros povos e 10 milhões de alemães que morreram lá também, assim, é um total meio... Então, antes de começar a matar o mundo inteiro, eles estavam ocupados em fazer leis de proteção aos animais. Não que os animais, pela Torá, é proibido fazer animais sofrer, mas olha, a prioridade, antes de pensar no animal, pensa no ser humano, faz uma lei de proteção ao ser humano. Então, esse que é o assunto. Ou seja, a Chesed, na Sefirot, ela está vinculada a Chokhmah. Ou seja, se a sabedoria que vai determinar onde você vai fazer a sua bondade é a sabedoria divina, então a sua bondade vai ser feita da maneira correta. Se a sabedoria que vai determinar onde você vai fazer a sua bondade é a sabedoria que já caiu lá no fundo do poço,
Então, essa bondade vai ser feita, tipo, as doações que o Irã está dando para Hezbollah do Líbano, para Hezbollah da Síria, para o Iêmen, para o Iraque. Estão doando lá mísseis com GPS em quantidades que eles sabem que isso pode matar milhões de pessoas. E eles acham que estão fazendo uma bondade, estão fazendo doações de mísseis com GPS. Chega, eles colocam lá o endereço, chega dentro da casa de alguém. Então, na prática, é a Chesed que caiu lá embaixo. A Irmandade Muçulmana está fazendo promoções e promoções, assim, Deus me livre, não vai entrar nesses detalhes que a gente acaba sofrendo muito com isso. Mas, de uma maneira genérica, funciona assim. Tem a Chokhmah, a sabedoria divina, que quando a sabedoria ela cai lá embaixo, ela vira cetracha, ela vira a sabedoria da cobra. Tem a bondade divina que quando cai lá embaixo vira o amor pela coisa ruim, o amor pela coisa proibida. Então agora vamos fazer uma análise interessante também, já que estamos falando sobre Chokhmah. Pessoa que ela é uma pessoa estudiosa, está estudando Torá, e quanto mais ela estuda, ela fica mais inteligente, ela fica mais sábia. E ninguém sabe disso. Ele é um tzadik nestar. Você sabe o que é um tzadik nestar? Pessoa que ele estuda muita Torá. Ele sabe muita coisa. Mas ele não quer que ninguém saiba, porque ele não quer que as pessoas comecem a elogiar ele. E ele vai se tornar um prepotente. A única coisa ruim no judaísmo é a prepotência, porque Deus é a essência do bem. Moshe Rabbeinu, ele é o mais humilde de todos os homens. Então, o que quer dizer mais humilde de todos os homens? Ele estava consciente da grandeza dele, mas ele imaginou assim, se outra pessoa tivesse tido as oportunidades que eu tive, a outra pessoa seria melhor ainda, faria um trabalho melhor do que o meu. Então, por isso ele era o mais humilde de todos os homens. Ele imaginava qualquer uma dessas milhões de pessoas que ele conhece. Se tivesse tido as mesmas oportunidades que ele, teria feito agora um trabalho melhor. E Deus, ele é mais humilde do que o Moshe Rabbeinu. Quer dizer, quanto mais Kedushá, quanto mais santidade, maior a humildade. E agora, a prepotência é o contrário disso. Quer dizer, quanto mais prepotência, mais idolatria, mais auto-idolatria. Tipo, a pessoa mais se sente... Se auto-idolatra, né? Se auto-idolatra, ele se sente um Deus. Então, quando a gente entra no assunto da Chokhmah, o Tzadik Nestar, ele é a pessoa assim, que ele não quer que todo mundo fique elogiando ele, que ele sabe muito, porque aí, quando era pequeno tinha o Super-Homem, né? Tinha filme do Super-Homem, então para matar o Super-Homem era só a Kryptonita. Então, para matar um Tzadik, é jogar um pouquinho de orgulho nele. É ele se sentir. Ele sentir que ele de verdade é melhor do que alguém. Aí você matou ele. Então, tem pessoas que eles sabem, enquanto você está falando que ele é um tzadik, ele não precisa ir para o psiquiatra. Na hora que ele começar a pensar assim, ele já vai ter que pagar o psiquiatra uma fortuna, pagar remédio tarjeta preta, mais uma fortuna. Então, tem pessoas que pegam leve em relação aos elogios. Agora, tem gente que na hora que você elogia ele se sente, ele fala, ai, agora eu já passei de ano, já subi de nível, né? Antes eu estava sendo elogiado somente pela faxineira da calçada, agora também o faxineiro do outro lado da calçada está me elogiando, já sou uma pessoa muito importante. E agora, de repente, não sei, eu não sei... E aí a coisa começa a desandar. Aí a coisa começa, quer dizer, aí é a kryptonita do tzadik. Aí ele deixa de ser o tzadik, ele vira uma idolatria. Aí a Torá, que ela é o remédio, ela se torna um veneno, nesse caso. Por causa de toda a Torá que ele estudou, ele se sente importante. Então, isso é o motivo que ele se sente importante. Então, quer dizer, lá em cima, ele é visto como uma idolatria. Quer dizer, ele estudou muito a Torá, ele se sente muito importante. Então, aqueles tzadikim antigos
para que não entrar num teste dessa categoria, ele não queria que ninguém soubesse que ele é um tzadik. Então, contar para vocês uma história que, entre parênteses, Balatânia, o primeiro Rebbe de Chabad, ele não era o primeiro Rebbe de Lubavitch, que ele morava na cidade de Liozna. Depois foi para Liad, e o filho dele, o Reb Dover, se tornou o Rebbe da cidade de Lubavitch. Lubavitch foi só uma geração depois. Balatânia, ele escreveu um livro que é a Torá escrita da Hassidut, que é o livro do Tânia. Rabbi Shneur Zalman, de Liad, escreveu o livro do Tânia como uma obra de arte espiritual. E ele precisava de alguém que soubesse, assim, que estivesse em um nível, não digo assim até mais do que ele, mas que pelo menos estivesse no nível dele para fazer uma revisão no livro e dar um ok que o livro está em ordem, né? Falar, olha, pode editar que o conteúdo está cachado. E não tinha uma pessoa assim. Aí o Alter Rebbe tinha um Hassid dele que estava indo para Berlim fazer esse Hassid se chamava Meislich. Era uma pessoa que sabia muitas línguas e fazia comércio exterior. Ele ia para Berlim para fazer umas compras para revender na Rússia. E o Alter Rebbe falou para ele, olha, você quer me dar um presente? Aí o Hassid falou, claro que você dá um presente para o Rebbe, a coisa mais importante do mundo. O Rebbe falou, então, você quer me dar um presente? Então meu presente vai ser isso. Você pega aqui o pergaminho, o manuscrito do livro do Tânia, coloca na sua mochila, aonde você for, você vai com isso, para qualquer lugar que você for, e você quer me dar um presente, vai para o teatro em Berlim. O cara soltou, falou, quer dizer, eu indo para o teatro em Berlim, eu vou estar fazendo um presente para o Rebbe, vai saber, Berlim, 1700 e qualquer coisa, o que vai ser um teatro em Berlim? Vão cantar uma ópera, o que já vai ser? O que o Rebbe vai ter disso? Que eu vou estar no teatro lá em Berlim, eu vou estar fazendo... Mas o Rebbe falou, a gente não discute. Então ele colocou o manuscrito do Tânia na mochila dele, foi para Berlim para fazer compras. Ele era um grande atacadista, ele fez todas as compras e assim, contêineres e contêineres de acordo com o tamanho das carroças da época. E agora ele prometeu para o Rebbe, o presente do Rebbe. O que ele vai fazer? Tem que ir para o teatro. Ele foi para o teatro. Então o Rebbe falou, onde ele for, ele tem que levar o manuscrito do Tânia com ele. Então ele levou. Ele já estava tão cansado, comprou tanta coisa e fez tantos negócios, já estava exausto. Começou lá o teatro. Primeira coisa que ele fez lá, adormeceu. A musiquinha estava boa, adormeceu, roncou. Depois, no meio da noite, já não tinha mais nada lá, não tinha mais ninguém no teatro. Uma pessoa acordou ele, deu para ele na mão o manuscrito do Tânia. Essa pessoa tinha tirado isso da mochila dele. Como essa pessoa sabia que aquilo estava na mochila dele? Tinha tirado da mochila dele, tinha lido o livro inteiro em pouquíssimo tempo. Deu para ele de volta, era um livro escrito à mão, deu para ele de volta, falou para ele, fala para o Rabbi Shneur Zalman que ele pode editar esse livro. Manda ele editar, pode mandar para a gráfica. Aí o Rav Meislich, ele pergunta, quem é você? Ele falou, o guarda do teatro. Fala para ele, o guarda do teatro falou que ele pode mandar o livro para a gráfica. Aí ele chega em Liad, ele chega para o Alter Rebbe e aí ele fala, olha, o guarda do teatro, o Alter Rebbe fala, o guarda do teatro falou que eu posso imprimir, então vamos mandar para a gráfica. Então esse era o Tzadik Nestar, né? O Tzadik oculto. Mas ele tinha Ruach HaKodesh, ele sabia que o livro estava na mochila, ele leu o livro inteiro em poucos minutos e mandou imprimir. Então, era a resposta que o outro queria. Que o Alter Rebbe queria. Então, o que acontece? Antigamente tinha muito disso. Tinha o Tzadik Nestar, que ele era um tzadik muito grande, então ele estudou muito. Mas quanto mais ele estudou, mais ele cresceu, mais ele ficou grande.
a Chokhmah, a Binah, a Adat, os intelectos na Sefirot, eles funcionam assim. Quanto mais você estuda, mais você cresce. Independente disso, que alguém vai saber se você estudou ou não. Todo mundo está pensando que você é o guarda do teatro e você é o maior sábio da época. Então, a Chokhmah não depende de outra pessoa, a sabedoria, Chokhmah Binah Adat, os intelectos na Sefirot. Eu falo Chokhmah Binah Adat, então que é só esquema, né? Chokhmah Binah Adat, os intelectos na Sefirot, não depende de outra pessoa. Para alguém ser um chacham, para alguém ser um sábio, ele não depende de ninguém que concorde que ele é um sábio. Não depende de ninguém. Isso que é o bonito, né? Isso que é o importante aqui nessa vida, né? Sim. É você fazer o teu trabalho para Hashem, é você e Hashem se conhecerem, né? Isso, parabéns. Pegou o seu tempo, olha, tô orgulhoso. Orgulho do papai. Então, mas é isso mesmo. Agora, quando você chega na Sefirah, chamada de Chesed, aí já muda tudo. Uma pessoa vai falar, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. E aí você pergunta, então, o que você fez de bom? Ele fala, graças a Deus, eu vou para o shopping, eu compro para mim um presente, e depois eu vou de novo, eu compro para mim mais um presente, e depois eu entro no aplicativo da Shopee, eu compro para mim mais um presente, eu entro no aplicativo da Amazon, compro para mim mais um presente, olha como eu sou bom. Aí vão falar, não, é diferente. O Chacham, o sábio, não precisa de outra pessoa para ele ser sábio. Agora, a pessoa boa, ele só é uma pessoa boa quando ele faz a bondade para alguém. Tudo que ele faz de bondade para si próprio não conta, não torna ele uma pessoa boa. Alguém tem que chegar e falar que ele é uma pessoa. Ele tem, mesmo que alguém não fala, mesmo que ele sabia que uma pessoa estava precisando de alguma coisa e ele fez com que essa alguma coisa chegasse até aquela pessoa sem que aquela pessoa soubesse que foi ele que mandou. Então aí vou contar mais uma história para vocês, já que estamos falando sobre uma pessoa boa. Tem na Polônia antiga, 500 anos atrás, tinha os maiores tzadikim, tinha o Baruch Hashem, assim, quando foi escrito, o Bet Yosef escreveu o Shulchan Aruch, tem o Rav Moshe Isser, o Remor, acrescentou a tradição Ashkenazi no Shulchan Aruch, quer dizer, tinha um grande tzadikim. Então tinha em Krakow uma pessoa chamava Israel. E lá tinha o Rabbi Yom Tov Lifman, que você citou. E então essa pessoa chamava Israel, uma pessoa que nunca deu uma tzedakah para ninguém. Ele era muito rico e todo mundo ia, todos os pobres, eles passavam na casa dele. Ele tinha uma mansão, colocava essas mansões do Morumbi assim no bolso de trás. Ele tinha uma mansão, ele era muito rico. Mas sempre que chegava um pobre na casa dele, ele não dava nada, nunca deu um centavo para ninguém. Então, antes dele falecer, aí a Hevra Kadisha, a sociedade do cemitério judaico, aí falaram, agora a gente vai tirar dele tudo que ele não deu em vida, vai ter que dar agora, né? Ele deve ter muito dinheiro e tudo que ele não deu, agora vamos. Então, falaram para ele, você quer um túmulo no cemitério judaico, vai te custar uma fortuna. Se não, vai para o cemitério católico, vão te colocar uma cruz lá no túmulo. Quer dizer, você não tem escolha, ou você paga aqui uma fortuna, ou aí ele falou, olha, eu não tenho dinheiro. Eles falaram, você nunca deu um centavo, tudo que você ganhou, você juntou. Você nunca deu um centavo na sua vida para tzedakah. Então, como você não tem dinheiro? Você é um cara muito rico, você é a pessoa mais rica da cidade. Eu falei, não tenho dinheiro. Uma história verídica. Então, falaram para ele, então a gente vai te colocar assim no cemitério, lá no cantinho, lá depois do riacho, lá no cantinho do cemitério, lugar que ninguém nunca compraria aquela parte, já é um lugar assim descartado dentro do cemitério, a gente vai colocar o seu túmulo lá.
Aí a gente te vende por um preço razoável, mas assim, você quer pagar um preço normal, só lá. Aí ele falou, tá bom, então me coloca lá. Mas não esquece de escrever na minha lápide, que era um bônus, assim, que o cemitério antigo te vendia o túmulo, mas lapidava lá uma pedra. Então ele falou, não esquece de escrever na minha lápide, o nome dele era Israel, escreve Israel Goy. Goy quer dizer alguém que não é judeu. Então escreve isso na minha lápide, que aqui jaz Israel Goy. Aí então foi o último pedido dele, ele faleceu. Ele já estava assim nas últimas. Aí a Hebra Kadisha fizeram enterro, ninguém foi para o enterro dele, porque é uma pessoa que nunca deu um centavo para ninguém, então ninguém estava devendo favor para ele, não tinha família. E foram lá no cantinho do cemitério, onde estava lá o pântano do cemitério. Aí escavaram lá um pouco, colocaram o túmulo dele e na lápide escreveram Israel Goy. Tá bom. Agora, nesse mesmo dia, vai uma pessoa para o Rabino, fala, Rabino, estou no desespero, não tenho o que comer no Shabbat. E depois chegou mais uma pessoa, Rabino, estou no desespero, não tenho o que comer. Até que começa uma fila de pessoas na casa do Rabino, que tem um gmar, uma tzedakah. A pessoa está no desespero, tem mulher e filhos, e o Rabino analisa a situação de cada um, ele vê que cada um realmente é uma pessoa que não teria o que fazer. Ou você dá comida para ele, ou ele morre de fome. Ou as crianças morrem, a mulher e todo mundo. Aí o Rabino faz uma reunião de emergência com todos os ativistas da cidade, todas as pessoas ricas, fazem uma reunião de emergência. Nessa reunião de emergência eles veem que a fila começa a aumentar. Aí o pessoal da reunião falou, Rabino, como pode ser? Hoje tem toda essa fila. Cadê? Porque essas Onde pessoas... estava esse pessoal? Onde eles estavam ontem? Aí tá bom, pediram para todo mundo entrar, perguntaram, onde vocês estavam ontem, né? Você parece alguém que está tão doente assim que ele não tem como trabalhar. Ele não teria como comprar comida, que ele não ganharia nada, mas como você viveu tantos anos assim? Quer dizer, onde todos esses anos o que você comeu? Eles falaram, Baruch Hashem, a gente ia no supermercado, davam pra gente de graça. A gente ia no açougue kasher, davam de graça. Ia na peixaria kasher, recebia o peixe de graça. Isso por muitos e muitos anos. Os últimos 50 anos foi assim. Aí, o Rabino mandou chamar esse Yom Tov Lifman, o Rabino famoso. Ele Tosfot Yom Tov. Então, aí ele... Mas o nome dele era Yom Tov Lifman. Ele mandou chamar agora todos os donos das lojas. Todos os judeus religiosos, o dono do supermercado, o dono do açougue, o dono da peixaria, o dono de cada coisa lá, da quitanda, dos ovos, e reuniu todos esses donos dos negócios de comida e perguntou para eles, desculpa, nos últimos 50 anos vocês deram de graça para todo mundo aqui, por que vocês não estão dando mais? Eles falaram, a gente nunca deu nada de graça, tudo foi pago full, sem desconto. Mas como essas pessoas pagaram para vocês? Eles não pagaram. Eu falei, mas tinha o Israel, que faleceu, ele pagava tudo, e ele faleceu, ele já não vai mais pagar, então a gente já não tem mais como dar para eles. Aí descobriram que não só que todo mundo pensava que ele nunca deu um centavo para ninguém, e ele em segredo, alimentou muita gente. Eles traziam do supermercado, da peixaria, da loja dos ovos, da quitanda, traziam para ele a lista de quantas pessoas compraram gratuitamente aquele dia, e ele pagava. Então ninguém sabia disso porque era um segredo que ele tinha com esses donos dos negócios. Aí falaram para ele agora, falaram para o Rabino, então agora a gente está no rolo, né? Que a pessoa era um tzadik. E enterramos ele lá no pântano do cemitério, e na lápide dele escreveu ainda Israel Goy. Então o Rabino foi lá, comprou o túmulo ao lado dele, falou, e esse Rabino Tosfot é uma pessoa muito famosa,
e ele seria enterrado lá, quer dizer, aquele lugar se tornaria o lugar mais caro do cemitério. E mandei escrever na lápide dele, do Israel, falou Israel Goi Kadosh, que tem um versículo que fala Israel, quer dizer, o povo de Israel, ou o povo santo. A palavra Goi quer dizer povo. Então, no lugar de Israel Goi, quer dizer, o que é usado para alguém que não é judeu, aí Israel Goi Kadosh. Então, quer dizer, nesse caso, ninguém nunca soube que ele doou alguma coisa. Mas ele, lá em cima, era considerado... ele era de verdade um Goi Kadosh. Ele era de verdade a pessoa que mais bondosa de toda a cidade. Uau. Então, quer dizer, a Chesed, para ela acontecer, não precisa que alguém saiba que foi você que doou. Mas, se você não doou, se você não fez a bondade com o outro, se você fez a bondade somente com você própria, aí já não adianta, não é considerado Chesed. E eu estou vendo pelo horário, a gente vai ter que dar uma continuação nessa aula, né? Que não temos, mas tem continuação, é Mercê Hashem. Então, minha diretora, minha filha espiritual. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado por você deixar um comentário na nossa aula, muito obrigado por você compartilhar, muito obrigado, Suzy, por você ser a nossa queridíssima amiga da ONG, te amo muito, todos nós aqui temos um grande respeito por você, nossa engenheira civil de Tocantins. Um beijo para toda a sua família, que a Shana abençoe vocês. E a próxima aula vai ser para Suzy novamente, mas aí é para outra pessoa da família. Um beijo no coração de vocês e tudo de bom. Que história, viu? Deu até vontade de ser bom. Então, vamos continuar esse assunto. Bom. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, muita, muita, muita alegria. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. הצלחה, בריאות, פרנסה, ושפע נחת ויודעים בכל המשפחה. וכל טוב.